Obrigado. Paz do Senhor para a igreja. Primeiramente, eu louvo a Deus que nos dá a graça e o privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor. Agradeço a acolhida, a saudação, tantas palavras generosas. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Diz que os velhos ficam contador de histórias, não é verdade, eles ficam contador de testemunhos. Mas a gente já vem devagar, vai não é devagar, não é devagar, é que o jovem, o arquivo de informação dele ainda é pequeno, e o velho já tem um arquivo de vida, uma informação, fica mais lento para procurar e achar que está lá, né? Mas assim, o jovem vai dar força, o velho vai dar experiência e dá tudo certo. Quando a gente une tudo isso, seria uma bênção, né? Graças a Deus, Deus é bom. Obrigado, gente, pelo carinho. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 2. Vamos ler uma palavra, então. Verso 1 ao verso 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O porquê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Pode se assentar e esteja orando no seu espírito com Deus, em oração. E a oração é a seguinte: diga: Espírito Santo, fala comigo. Se Ele falar, todos nós sairemos abençoados. Se Ele não falar, vamos sair cansados apenas, porque só Ele pode realmente falar ao coração e fazer o que lhe apraz e o que Ele tem determinado, amém? Então, em tudo estejamos submissos ao Espírito Santo, coração e mente aberta. Carta aos Hebreus, que não se tem confirmação de quem é o escritor, mas com certeza alguém que entendia muito da antiga aliança, dos ritos judaicos, e teve essa inspiração para escrever essa carta para os crentes hebreus que estavam um tanto desanimados debaixo de perseguições e lutas do Império Romano da época, e pensando em largar a fé em Cristo e voltar às práticas da antiga aliança. E esse escritor começa então mostrando a superioridade de Cristo como sacerdote, da nova aliança, e vai mostrando que tudo é melhor. A palavra ali é melhor, tudo é melhor, tudo é superior. Ele vai falando dessas coisas. E aqui o dilema diz que convém-nos atentar com mais diligência para essas verdades. Ele estava reanimando a fé dos crentes hebreus que estavam espalhados pelo Império Romano e sofrendo as perseguições. Então ele começa com esta palavra: atentar com mais diligência. Olha, atentar, né, que diz isso aqui, é você pôr um foco, ser mais atencioso, mais, como diz também aqui, diligente, vendo os pormenores, se aprofundando na ideia, naquilo que ele está escrevendo sobre a nova aliança. Então convém-nos atentar com mais diligência, prestar mais atenção à grande revelação de Deus que temos ao longo das Escrituras. Falar em missão, a gente tem que entender o porquê, não é verdade? Efésios 4 diz: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, fomos eleitos em Cristo. Então é algo que vai muito além até da nossa capacidade de imaginar e entender. E a grande pergunta, ou duas perguntas pelo menos, é: salvar-nos do quê? E salvar-nos para quê? Acho que duas perguntas que surgem
quando ele vem falando para nós atentarmos mais para esse negócio, como escaparemos se não prestar mais atenção nesta tão grande salvação. É isso que eu quero ressaltar um pouquinho aqui. Quando ele diz esta tão grande salvação. Então é necessário a gente dar uma olhadinha para a origem das coisas, para o começo da história, da nossa história como seres humanos. Então em Gênesis é conhecido de todos, lá nos 2 primeiros capítulos, onde tem toda a história desta atual criação, aqui, essa natureza que está aí, todos os seres, enfim. E a cada dia Deus foi criando alguma coisa, mas no 6º dia Deus criou o homem, casal, abençoou o casal e abençoou essa união. E diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai. Por isso que no Salmo 8, Davi usa a expressão dizendo que o Senhor fez ele pouco menor que os anjos, de honra e de glória o coroaste. Onde vem a expressão também que o ser humano é a coroa, o ponto mais alto de toda a criação. Então Deus faz o homem à sua imagem, à semelhança, homem, raça humana, primeiro casal. Tudo é preciso explicar hoje, né? Primeiro casal, raça humana. Outro lado, diz que o Senhor fez um jardim, plantou um jardim no Éden, lugar plano, planície. Plantou um jardim e botou um casal lá. Imagem e semelhança de Deus. Então você pensa assim, o Senhor vinha, andava com eles, de mãos dadas, como um pai com um filho, quem sabe abraçava, quem sabe botava no colo, é o pai com o filho, os filhos. Toda aquela intimidade, toda aquela comunhão, toda aquela maravilha, era coisa muito linda. Para a gente que estuda os chamados períodos ou dispensações, diz que esse era chamado dispensação da inocência, em que o homem era no estado santo, realmente imagem e semelhança de Deus. Tinha plena comunhão com o Pai. Nada, nenhum tipo de impedimento, restrição alguma, de ver a face do Pai, de andar com Ele, de estar com Ele de maneira perfeita, sem nenhum obstáculo. Recebeu a primeira missão de cuidar do jardim, administrar. Só o ser humano tem essa capacidade de raciocínio, de comando, de administração, de tudo isso, porque Deus deu isso. Ele é a coroa da criação. Mas no capítulo 3 de Gênesis, as coisas mudam. Esse chamado período de inocência, não se tem certeza quanto tempo isso durou. Então isso não está assim revelado na Bíblia, a gente não pode dizer, não tem resposta. Ficam especulações, né? Muita gente argumenta, pesquisa, uns dizem que foi poucas horas ou poucos dias, e tem todo tipo de argumento. Até alguns dizem que aqueles períodos, os dias da criação, não eram dias de 24 horas, mas a Bíblia não revela. Aí, Deuteronômio 29 e 29, diz que as coisas encobertas ou ocultas a Deus pertencem, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Então, o que é revelado, vamos ficar com ela. O que não está revelado, fica essas especulações, bota na gaveta da especulação e deixa lá, tá bom? Se contribui para alguma coisa ou não, mas deixa lá. Fica com aquilo que a Bíblia diz. Então entendemos isso. E não sabemos por quanto tempo, mas o certo é que tudo era perfeição. Até que no capítulo 3 as coisas mudam. Tem lá aquela historinha, né, que alguns dizem que foi a primeira sessão mediúnica, né, do espírito lá que fala na serpente. O curioso é a Eva ficar batendo papo com a serpente. Imagina isso. Fica lá conversando com a serpente. E a serpente, ou Satanás, através da serpente, enrolou ela e ela acabou desobedecendo e influenciando o marido também a pecar. E aí a história muda. Lembra que eu disse que a pergunta, salvação, nos salvar do quê? E nos salvar para quê? É que aqui mudou toda a história. Quando acontece essa queda, em que a gente lê aquele versículo lá, que diz que o Senhor vinha à tarde na Bíblia diz na virada do dia. Então não se popularizou no nosso meio essa ideia de que à tardinha Deus vinha visitar ou passear como o casal no jardim. Mas há um entendimento um pouco mais profundo disso aí,
que aquela virada ou viração do dia, conforme a tradução, foi devido à queda e ao pecado. Houve uma transformação em toda a atmosfera daquele jardim. A coisa toda mudou, uma espécie de vendaval, de temporal, que transtornou toda a natureza, todo o ambiente. O casal se achou nu porque a glória de Deus saiu deles, se sentiram sozinhos, e quando ouviram a voz de Deus tiveram medo, porque a voz de Deus soou como um trovão. Então veio um sentimento de juízo, que é o que quer dizer esses primeiros versículos ali. Então aconteceu todo esse problema e a coisa se agravou. O Senhor põe os querubins no jardim para guardar a entrada e põe o casal para fora. Então nunca mais se viu o rosto, a face de Deus. Só Adão e Eva tiveram esse privilégio de ver a face do Senhor. Eles só foram ter filhos já fora do jardim, filhos que não conheceram a Deus. Então via aquela interrogação e aquela pergunta. Você imagina constantemente os primeiros filhos falando: pai e mãe, como é que era o nosso Deus, como é que era o nosso pai, nosso Criador, como era o jardim, porque nem entrar no jardim eles puderam mais, foram lançados fora e os querubins ficaram de guarda. Quanto tempo durou o jardim, não sei, mas desapareceu. Mas por quanto tempo, não sei, mas eles ficaram impedidos de entrar lá. Ninguém mais entrou no jardim, ninguém mais viu a glória de Deus. Então se perdeu e a coisa foi se complicando. E o homem foi, a raça humana, se afundando cada vez mais longe do Senhor, longe de Deus. Vê que uma vez o Moisés, aquele que Deus levantou para tirar o povo do Egito, que fez todos aqueles sinais e maravilhas, ele vivia que a gente fica maravilhado de ver tudo que Deus operou pela mão de Moisés. Sobe o monte, fica envolto a glória de Deus, vê todas essas coisas, tanta coisa que Deus fez. Mas chega um dia que ele diz assim: Senhor, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. Aleluia. E o Senhor disse: Moisés, impossível, homem algum pode ver meu rosto, minha glória e viver, por causa daquela tragédia do primeiro casal lá em Gênesis 3. Então esse estado, quando a gente fala de missão, por quê? Por causa disso. O homem caiu tanto, que olha, Jó, lá no capítulo 7 e também no capítulo 15, ele repete essa pergunta. Ele faz a pergunta: o que é o homem para que o Senhor tanto estime? Parece que o homem perdeu a sua identidade. Porque o rei Davi também, no Salmo 8, no Salmo 144, ele faz a mesma pergunta. E o escritor aos Hebreus faz referência a isso. Ele diz também essa palavra, se referindo a esse salmo: o que é o homem para que o Senhor se lembre dele, para que o filho do homem, o Senhor o visite? Então veja, Jó faz a pergunta duas vezes, o rei Davi faz a pergunta duas vezes. O escritor aos Hebreus se refere a essas perguntas também, citando essas palavras. Dá a entender, parece que o homem chegou a um ponto que ele perdeu a identidade, que a pergunta não é quem é o que é o homem. Longe de Deus, que perdeu a glória de Deus, que ficou sem nada, virou, como eu digo, uma coisa no mundo. E tem tantas pessoas que tu olha que está longe de dizer imagem e semelhança de Deus. Porque imagem e semelhança de Deus era aquele estado de santidade e pureza lá no jardim. Lá dava para dizer: Adão e Eva é perfeitamente a imagem e semelhança do Pai. Aleluia. Que podia olhar para o rosto do Pai, conviver com Ele, andar com Ele, mas chegou um ponto e o ser humano fazia essa pergunta: mas o que é o homem afinal? Tamanho é o problema. E se você olhar para tudo que nos envolve hoje, é a mesma coisa. A gente olha tanto para tanta coisa, mas o que é essa raça humana hoje, gente? Como está acontecendo essa semana em Israel, matar gente a sangue frio, mulher, criança, decapitar criança e tudo. Aí você olha, mas isso é gente? Isso é demônio em pessoa na terra, gente? E eles olham: não, ser humano, mas da onde dá para dizer uma coisa dessa? Então a gente chega ao fundo do poço a uma maneira assustadora. O homem perdeu toda a sua relação, a sua referência, a sua identidade. São pessoas hoje que não têm mais uma identidade, uma referência. É como disse essas perguntas: mas o que é o homem afinal?
que é o ser humano hoje. E o Jó disse para que o Senhor tanto estime, aleluia, Deus ainda nos estima. Davi, com todos os tropeços dele, acho engraçado, a Bíblia lá em Atos, o versículo diz que é o homem segundo o coração de Deus, né? A gente fica pensando naquele homem perfeito, não é assim que a gente pensa? Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa perfeita, que nunca tropeçou na vida, não. Davi era perfeito não por não tropeçar na vida. Quem não tropeça na vida? Todos nós temos nossos tropeços. Mas quando diz assim, Davi segundo o meu coração, observe o que diz adiante, porque ele executará toda a minha vontade. Aleluia. Aleluia. Mas será que Davi fez? Não, mas o filho dele, Jesus Cristo, fez e executou todo o projeto e toda a vontade do Pai. Aleluia. Necessário entender essas coisas. Então aí vem essa expressão que nós acabamos de ler, a grande salvação. Por que é grande? Porque o abismo é grande em que o homem se meteu. Interessante que quando o Senhor tira esse casal do jardim, o Senhor faz a primeira promessa, que está lá no 3,15. O Senhor olhou para a serpente e disse, eu porei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar a tua cabeça. Aleluia. Então foi a primeira promessa de evangelho. Já estava lá. Aí quando a gente olha para o apóstolo Paulo, dizendo que a nossa salvação já foi planejada antes da fundação de todas as coisas, porque nada pega a Deus de surpresa. Precisamos saber disso, nada pega Deus de surpresa. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ou seja, ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, tudo pode, nada pega ele de surpresa. Então a nossa salvação já estava planejada antes mesmo da nossa criação. E aqui eu vejo um mistério muito grande, porque o nosso perdão já foi dado antes de nós nascer. Aleluia! Grandeza de Deus, não tem limite, aleluia. Então ele diz esta tão grande salvação. Por que é grande? Porque o Pai já anunciou lá ainda, quando tirou-os do jardim, o Senhor já fez a grande promessa, não largou eles sem nada, abanando e sem rumo. Deus não faz isso, irmão. Você está nessa terra, você não está jogado sem algo e sem rumo. Deus tem projetos. Aleluia. Deus tem planos estabelecidos, né? Ele nunca abandonou o ser humano. Aleluia. O primeiro casal que pecaram, sofreram o juízo, foram expulsos do jardim, veio a sentença de maldição sobre a natureza, sobre a serpente, sobre o homem, veio tudo isso. Mas quando isso aconteceu, o Senhor já disse, eu tenho uma solução preparada e uma porta de saída. Aleluia. Por mais complicada que esteja a sua situação, pode ter certeza, Deus tem uma porta. Aleluia. Aleluia. Há uns anos atrás, uma dificuldade, eu estava num evento, em outra igreja, e chegou uma moça, no momento de oração, disse assim para mim, Deus me deu uma visão, pastor. Eu vi o Senhor entre quatro paredes, procurando uma porta. Me lembrei disso agora, quiser, procurando uma porta de saída, mas o irmão estava esquecendo de olhar para cima, que estava sem telhado, estava aberto, para cima está aberta a porta. Aleluia! Aleluia! A resposta que eu precisava, porque às vezes a gente se envolve com um problema aqui e ali, e fica aqui e lá e esquece de olhar. Aleluia! Para quem nos fez a grande promessa. Aleluia! Na solução do Senhor. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz aqui também, nele está as soluções, aleluia, aleluia. Então o Senhor fez a promessa lá em Gênesis, ainda lá no começo, né? E onde lemos aqui, fala que essa palavra também, ela foi anunciada pelo próprio Senhor, e depois ela foi anunciada pelos profetas, e praticamente quase que a totalidade dos profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre a salvação. Para você entender como é importante, como é grande, e eu acho que nós falar de missão, a missão é salvação. Se nós não tiver foco em alma, isso não é missão. Pode ser obra social, pode ser muitas outras coisas. Mas se o foco não for alma, nós para o reino de Deus, perdemos a visão de existir e de ser igreja. Porque esse é o foco. As demais bênçãos acompanham a salvação aí. Aleluia, glória a Jesus. Deus é bom. Então o Senhor usou profetas que anunciaram. E é tão curioso a fidelidade de Deus nas coisas. Eu digo assim, passa milênios, séculos e séculos e milênios, né? O problema é nós que temos problema com o tempo. Deus não tem, ele é eterno, Deus para ele é eterno.
Aí, séculos depois, ou até meses depois, por exemplo, Miqueias, capítulo 5, verso 2, ele falou até da cidade que Jesus ia nascer. Ele disse: tu, Belém, a menor, de ti sairá, que será Salvador. Então Miqueias profetizou até mesmo a cidade onde Jesus ia nascer, aquilo que o Senhor prometeu lá. Então foi prometido pelo Senhor, foi anunciado pelos profetas. Quer dizer, de Isaías, capítulo 9, por exemplo, verso 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam na região de sombra da morte resplandeceu a luz. Ora, Isaías foi um dos mais precisos, por isso é chamado de messiânico, por causa das profecias mais claras sobre Jesus Cristo. Porque a solução da promessa lá está começando a ser cumprida aí. O Senhor um dia chamou Abraão para dar andamento nesse projeto, séculos depois, é claro. E um dia o Senhor disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu acredito que Abraão nem alcançou o entendimento da grandeza dessa promessa. Por quê? Porque da descendência de Abraão veio nascer Jesus Cristo. E quando nós falamos de bênção de Abraão, aquela coisa de história, se levanta apenas para situações e coisas financeiras, não, a bênção maior ali não era financeira, é a salvação, é a nossa grande restauração, aleluia. É porque da descendência dele, então o Senhor preparou Abraão, sua descendência toda, formou a nação e todo o sistema onde veio nascer Jesus. Aí desse, vindo a plenitude dos tempos, aprove a Deus cumprir a promessa e enviou Jesus, nascido lá de mulher, Maria, enfim, todas essas coisas. Então foi profetizado por estes profetas, aleluia. E os detalhes são tão grandes. Olha, Isaías foi mais ou menos entre 700 e 750 anos antes de Jesus nascer, que ele lança essas profecias, com tamanha precisão e detalhe, aleluia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 53. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, para que eu desejasse, né, olhando assim para ele, aleluia. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, como ovelha muda, ele foi levado perante seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Ora, Jesus foi assim, cumpriu fielmente, aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 4 está registrado que Jesus entra na sinagoga, ele traz o livro para ele ler, e traz exatamente o rolo de Isaías. Ele abre e vai ler, naquele tempo era um rolo, não era marcado em versos de capítulo que nem hoje, e ele vai lá e lê exatamente onde hoje é o capítulo 61. O Espírito do seu Jeová está sobre mim, ele me ungiu, aleluia, para pregar as boas novas, aleluia. Que coisa linda. Então foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nesta ocasião, como já citei, e também na sequência, para os primeiros apóstolos, discípulos, enfim. Não foi apenas os 12 que vieram a ser os apóstolos, mas tinha muitos outros discípulos que seguiam a Jesus, que ouviram diretamente dele. E é isso que lemos, que foi anunciado pelo Senhor e por aqueles que ouviram diretamente dele. Foi nos anunciado essa obra redentora, essa obra salvadora, aleluia. Louvado seja Deus. Então foi anunciado por Jesus Cristo. E nós temos os 4 evangelhos que relatam toda a obra de Jesus, toda não, resumo, vamos dizer assim. E disse, se eu fosse relatar tudo que Jesus fez, o Senhor não ia ter espaço para tantos livros. Mas é um resumo, cada evangelho teve uma finalidade, foi escrito por alguém com algum fim. Mas aí nós temos, podemos dizer assim, um resumo da obra, da pregação, do ensino de Jesus. E depois Atos segue a obra dos apóstolos, os primeiros capítulos, Pedro, o personagem central, depois é Paulo. Mas ali relata a obra da igreja, no início dos trabalhos missionários, no início da expansão do evangelho. E é disso que está dizendo aqui, que foi primeiramente anunciado pelo Senhor Jesus e depois por aqueles que ouviram dele. Foi confirmado por eles, aleluia. E João disse na sua primeira carta, capítulo 1,
Ele disse: aquilo que nós vimos e ouvimos dele, isso vos anunciamos. E isso continua sendo o foco da igreja. Aquilo que viu e ouviu do Senhor, continuar levando adiante. Porque nisto está a salvação e isto é a missão da igreja. Aleluia. Não é contar historinha, não é agradar, não é isso não. Palavra de Deus. Aleluia. Palavra do Evangelho. Aleluia. Como Paulo já dizia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Então a nossa palavra tem que ser o Evangelho, nossa pregação tem que ser o Evangelho, nosso foco tem que ser o Evangelho. Comecei lá na origem da história, para nós entender a queda e por que dessa expressão grande salvação. Aleluia. Desta tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor, anunciada pelos profetas, confirmada por aqueles que ouviram e presenciaram o Senhor Jesus Cristo em pessoa, operando, pregando, ensinando, fazendo sinais e maravilhas. Aleluia. Aleluia. E ele foi confirmado por aqueles que ouviram. Lá o último versículo de Marcos, no ensinamento do Evangelho ali, diz que eles saíram pregando e o Senhor era com eles, confirmando com sinais e maravilhas que se seguiram. E aqui o diz que o Senhor era com eles também, operando sinais, milagres, maravilhas e dando dons ou distribuindo dons do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja se move pela palavra e pelo dom do Espírito, pela palavra e pelos dons do Espírito, pelos dons do Espírito, pela palavra. Tem que buscar isso constantemente. Palavra e Espírito, Espírito e palavra, porque é Ele que dá a palavra, é a espada do Espírito, é Ele que dá os dons e é Ele que usa. Louvado seja Deus. Não podemos perder essa visão, esse foco, porque as coisas que nos envolvem no dia a dia hoje é exatamente para fazer a gente baixar a visão. Em vez de olhar para o alto, olhar para ele, ficar olhando para baixo. Que é problema aqui, problema lá, necessidade disso, necessidade daquilo, e solução para isso, e solução para aquilo. E a gente é meio crítico às vezes. Uma autocrítica. A semana ainda estava falando que a gente tem notado umas coisas meio estranhas no nosso meio. Quem vai dirigir, quem vai pregar, quem vai dar uma saudação, muitas vezes a palavra é sempre, parece que é sempre a mesma coisa. Deus tem uma bênção para você, vem cá para ser abençoado. Claro que Deus tem bênção, mas as necessidades são tantas que a gente só fala de bênção. E aí tem muita gente que só vem para a igreja porque quer solução, mas de salvação ninguém está falando. Ou muito pouco. E se ele não entender a salvação, acontece o que Jesus disse: olha, a pessoa vem, expulsa o mal, o demônio da vida dele, ele volta. Mas se a casa ficar vazia, aquele demônio volta, acha a casa limpa, vazia, ele traz mais 7. E o segundo estado dele é pior que o primeiro, ou 7 vezes pior. Então nós não podemos só falar de bênção. Claro que o Evangelho tem bênção, mas eu digo assim: é a bênção que acompanha a salvação. Primeiro é salvação. Se não se converter, não resolve. Não resolve. É tomar uma aspirina, uma solução temporária. Acalma a fé para um dia, no outro dia está pior. Porque a solução é salvação. Portanto, é essa grande promessa, dessa grande salvação. Aleluia. Mas aonde eu vou por eu tenho visto isso. Deus tem uma bênção. Você veio buscar uma bênção. Você chegou mal, você chegou sábado, vai sair diferente, vai dizer o quê? Deus tem bênção, Deus tem bênção, Deus tem bênção. Mas raramente se diz aqui: quer se arrepender dos seus pecados? Aleluia. Quer receber o dom de Deus, Jesus Cristo, o Salvador? Porque isso é que vai mudar a sua vida. Aleluia. Mudar a sua história para sempre. Aleluia. 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 Então ele é grande salvação, primeiro, porque ela trata do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Aleluia. A salvação é o seguinte: novo nascimento, santificação é progressiva e por fim a glorificação. Por isso ela é grande salvação. Então, primeira coisa, ela resolve o nosso passado. Qual é o passado? Essa catástrofe toda que entrou lá de Gênesis 3. E o homem caiu, perdeu a glória, perdeu tudo. Para nós entender o porquê, como é que era aquela vida de glória de Adão e Eva, Jesus deu uma pequena demonstração a Pedro e João, Tiago, Pedro e João, lá quando subiu o monte chamado a Transfiguração. Certo? Ele diz que dali a pouco Jesus começou a ficar resplandecente, translúcido, emitia a luz do seu corpo e a glória do Senhor tomou conta. Ele ficou oculto em glória, no fogo, numa luz que eles não podiam olhar. Aquele era o estado de Adão e Eva no jardim.
revestido com a glória do Senhor. Então o Senhor disse certa vez para os seus discípulos: tem alguns aqui que não vão morrer sem me ver na minha glória, aleluia. Então aqueles três tiveram essa visão, e João foi mais além. Quando ele foi lançado na ilha de Patmos, ele foi arrebatado, foi levado e viu Jesus em toda a sua glória, aleluia. Oh, aleluia. Então, primeiro, essa é a grande salvação, porque ela resolve o nosso passado. Que passado? A herança trazida dos primeiros pais, Adão e Eva, que é chamado no singular da Bíblia, o pecado. Foi quando João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Aleluia. Porque a antiga aliança era algo temporário. O sangue dos animais sacrificados encobria temporariamente dos olhos de Deus a natureza pecadora. Mas quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, se apresenta, João disse: está aí aquele que tira o pecado. Não encobre, tira, remove. Aleluia. Então aquela herança herdada de Adão já foi removida e tirada de sobre nós. E isso é dom de Deus, que você recebe pela fé, porque não há nada que você possa fazer para pagar isso. Aleluia. Não tem valor, não tem nada que você possa. Então Deus, na sua misericórdia, foi o que Jó disse: que eu, homem, se eu estive tanto, deu o filho, deu a vida e deu tudo na cruz para remover essa mancha, essa culpa de sobre nós. Aleluia. Então foi tirada. É a salvação que nos livra do nosso passado. Paulo, 2 Timóteo 9, disse que nos salvou, passado, e nos chamou para uma santa vocação ou eleição. Santa vocação, mesmo que eleição, nos elegeu para algo santo e novo. Aleluia. Essa salvação também é uma salvação no presente, que eu digo é a nossa santificação progressiva, passo a passo. Por que isso? A Bíblia diz: operai a vossa salvação, a vossa santificação, e assim vai indo, tá certo? Então ela é uma salvação que trata também do nosso presente, que nos ajuda. Tem aquela história daquela mulher pecadora que trouxeram para Jesus, lembra? E como estava exatamente na transição de uma lei para outra, antigo para novo, pelo Antigo Testamento dizia assim: ela tem que morrer. Aí quando Jesus diz que ele não tem pecado, joga pedra. Ninguém jogou pedra, saíram e deixaram ela. Cadê os acusadores? Foram embora. Não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Agora disse assim: não peques mais. Isso é aliança, o Senhor perdoa, mas Ele também capacita. A graça, a lei não podia fazer. A lei era fria e dura, condenava. A graça dizia: eu perdoo, mas não peques mais. Mas Ele proveu tudo o que precisamos para uma vida fiel e piedosa. Nos deu uma igreja, uma família, Espírito Santo, palavra, conhecimento, revelação e tudo para que te capacite a não pecar, a viver sem pecar. Aleluia. Então quando tu recebe a salvação, ela resolve o passado, ela te capacita para viver uma vida progressiva no presente. Amanhã você será um crente melhor do que hoje, depois de amanhã você será um crente melhor do que amanhã. Isso é santificação progressiva. É isso que às vezes as pessoas também não entendem na igreja. Porque na igreja nós temos gente de todos os níveis. Temos um bebezinho recém-nascido, está ainda com muitos costumezinhos lá da vida velha, mas ele não é salvo, ele é salvo, recebeu Jesus, é salvo. Então alguns crentes não entendem porque ainda estão na mentalidade do Antigo Testamento, que salvação é por méritos. E por méritos na Bíblia ninguém se salvou pela antiga aliança. Ninguém. Porque ela não tinha poder de salvar, ela só condenava. A lei condena e a graça salva. Há uma diferença muito grande. Então tem muita gente que tem essa mentalidade da lei. Olha para alguém que está meio cá, meio lá e diz: tem que lançar para fora, não é de que está no nosso meio. Esquece quando Jesus disse para a mulher: eu te perdoo, mas não peques mais. Então é um nível de santificação. Ele não recebeu Jesus, veio para frente, dobrou o joelho, aceitou Cristo, confessou a fé em Jesus Cristo, é salvo. Ah, mas está cheio de defeitinhos ainda. É isso que tem que ser tratado no dia a dia. Mas tem alguém que se acha num nível, né, de santidade, de comunhão, daí quer desprezar o menor. Não entendeu que nós estamos no processo de aperfeiçoamento, processo de santificação. O Senhor nos alcançou com a sua mão de misericórdia e nos tirou daquele abismo, daquele caos que Adão e Eva nos afundaram, e herdamos toda aquela miséria e perdemos até nossa identidade de ser humano. Deus nos arrancou de lá das trevas e nos trouxe para o reino de luz do seu Filho. E aqui nós estamos num processo de aperfeiçoamento.
atrás, mas estamos todos no caminho e no processo do Senhor. Aleluia! São essas coisas que a gente precisa entender para ter menos discriminação e problema dentro da igreja e mais aceitação. Aleluia. Não é aceitação do pecado, mas aceitação para ajudar, dar as mãos e contribuir para a edificação e crescimento. Aleluia! O próprio Paulo diz, você que é mais maduro aí, mais santo, olhe para aquele que tem a consciência mais fraca um pouquinho. Então, se comer carne, te escandaliza o teu irmão que é mais fraco, tu não come carne na frente dele. E tem quantos no nosso meio que é assim, tem Jesus é salvo, vai carregando um fardo. Que Jesus já levou na cruz. Já levou. E é tão glorioso esse negócio, aleluia. Então a salvação resolve o nosso passado, resolve o nosso presente, olhando para Jesus. É o alvo, é o objetivo. Outro problema nosso é que às vezes a gente fica medindo pela vida do outro. Já viu isso? Se o fulano, a fulana pode andar dessa ou daquela maneira, eu também posso. Não é assim que me dizem? Aí eu pergunto, qual é o seu modelo? É a vida do outro ou é Jesus Cristo? A Bíblia diz, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o nosso modelo de perfeição. Ele é o nosso modelo de perfeição. Ele, quando olhamos para ele, Paulo, uma das suas cartas, Filipenses, disse assim, ele não levou em consideração, coisa assim, a sua posição de Deus, mas renunciou, deixou lá a sua posição de Deus, e veio ao mundo, se fez homem, sendo homem se fez servo de todos, e foi até a cruz. Aí diz ele, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Aleluia! Então, para nós falar de missão, se você não tiver empatia pelas causas da pessoa, você não serve. Porque o que Jesus teve foi isso. Ele sentiu a empatia, ele sentiu as dores, sentiu as necessidades, se compadecia, chorava pelas causas, os problemas das pessoas. Isso é um exemplo de missão. Ele renunciou toda a sua posição de honra, de glória, de tudo, se fez homem. Isso é humilhação. Deus era Deus e nasceu em corpo humano, de carne e osso, sujeito a dores, enfermidade, tentações. Deus se submeter a isso? Que é maior exemplo de alguém se humilhar? E depois de se fazer servo de todos, toma seus discípulos, quem quer ser maior no meu reino, seja servo de todos. Glória a Deus. Aleluia. Que haja o mesmo sentimento. Aí você está apto para a missão. Enquanto esse sentimento de Cristo não tiver no nosso coração, não somos aptos para a obra. Então é necessário uma conversão. Aí depois, salvação no nosso futuro. Ele nos livra da ira futura. Aleluia. Que está para se derramar sobre essa terra. Essas palavras eu sei que é meio duro e às vezes isso não atrai multidões. Porque hoje as multidões estão indo atrás de promessa. E muita gente assim, porque vai no centro de macumba, vai lá e paga para fazer um trabalho e vai embora, não quer compromisso com o negócio, né? Só que fica enrolado com o demônio pro resto da vida. É verdade, enrolado. E aí ele vai lá de novo, e ele vai lá de novo, e vai dando dinheiro, e vai pagando. E ele acha que está pagando e pode. E tem gente que acha que a igreja é assim, vou lá para fazer uma oração por mim, resolver meus problemas e vou para casa. E para mim tem gente vendendo oração. Até pela internet. É as confusões que a gente vive hoje. Então é um tipo de palavras que não atrai hoje multidão. Mas é a verdade do Evangelho, aleluia. Há uma ira que vai ser derramada contra todo o pecado, contra todos aqueles não convertidos, que permaneceram no pecado. É isso que a lei do Antigo Testamento revela, que todo pecado vai sofrer o seu juízo e a sua consequência. Se não atentarmos para esta tão grande salvação, a pergunta é aqui, como escaparemos nós? Aleluia. A porta está aberta, Jesus veio e fez tudo o que devia ser feito, é completa, é perfeita, é o que a carta aos Hebreus mostra, tudo é superior na nova aliança, a obra, o sacrifício, a obra de Cristo, o sumo sacerdote, a intercessão, o nosso favor, tudo é superior, tudo é perfeito. Mas se não atentarmos para isso e não entrarmos por esse caminho, a pergunta é, como escaparemos? O juízo virá, a sentença virá. Então essa grande salvação resolve o passado, resolve o presente, mas também nos livra da ira futura. Aleluia! Aleluia! Então precisamos entrar por esse caminho com toda certeza, como diz aqui, ser atento e diligente e atencioso com esse negócio todos os dias. Aleluia! Vigiando esse negócio. Temos um grande exemplo no Antigo Testamento, que é a história da Raabe, né? Aquela que auxiliou os espias que Josué mandou lá na terra.
E ela fez aliança com eles. E eles pegaram e disseram o seguinte: tudo bem, você pega esse fio de escarlate, na cor vermelha, escura, forte, e diz: ó, deixa esse cordão na janela da tua casa, que quando nós vier, a casa que tiver isso aqui, todos que estiver dentro da tua casa, responderemos vida por vida se algum mal acontecer. Aleluia. Aí ela não sabia que dia o exército de Josué, de Israel, ia vir. Então ela tinha que estar todo dia cuidando daquele cordãozinho lá na porta, lá na janela. Ela tinha que todo dia estar atento. Está ali o cordão, ninguém tirou, está ali. Eu não sei que horas vão chegar. Mas quando eles chegarem, vão saber que é daquele que está o cordão ali. Isso aponta para Jesus Cristo, o sangue de Jesus, a salvação do Senhor na nossa vida. Não sabemos o dia que Ele virá, não sabemos o dia que essa ira contra o pecado vai se derramar nesse planeta, mas que vai, e todos os sinais que estão aí mostrando. Então nós temos que estar como rádio, olhar para o cordão, nós temos que estar olhando para o sangue de Jesus, para a salvação do Senhor na nossa vida, todo dia cuidando. Estamos atentos, estamos vigiando. É Ele que nos livra da ira futura, é Ele que nos livra da ira futura. É isso que a Rabi estava vendo, é isso que profeticamente aponta para a nossa salvação hoje. Temos que estar atento, é Ele que nos livra da ira futura. E aí, por fim, temos a glorificação, que não é aqui na terra. Aleluia. E agora você tem glória aqui. Não, aqui nós somos soldados da batalha. Só é coroado depois da batalha. Só é coroado depois. E aí que veio o maravilhoso de toda a história. Como eu disse antes, o Senhor deu aquela amostra. Mas quando o Senhor toma João na ilha de Patmos, ele leva ele arrebatado aos céus, e ele vê tudo na glória do Senhor, vê o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor fala com ele: João, escreve o que você está vendo. E João diz assim: quando eu me virei, aleluia, quando eu me virei para ver quem falava comigo, diz ele: eu vi 7 castiçais. Ele viu semelhante ao Filho do Homem andando entre os castiçais. Ele tinha 7 estrelas na sua mão direita. Aleluia. Eu olhei para ele, e os seus cabelos eram brancos como a neve, como a lã branca. Os seus olhos eram como tochas de fogo, o seu rosto como o sol. Estava vestido de vestes brancas, longas, tinha um cinto de ouro da altura do peito. Seus pés brilhavam reluzente como um latão refinado no fogo. Aleluia! E aí na primeira carta ele diz: assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele. A obra foi concluída, a glória retornou, semelhante a Adão e Eva, e vamos poder estar na presença dEle, ver o rosto dEle, dar as mãos com Ele, abraçar Ele, como era lá no início. Entendeu o que é grande salvação? Aleluia! Isso é Evangelho, isso é a restauração nossa, aleluia. Até voltarmos a ser, como João disse, ele viu tudo isso, então ele podia dizer, aleluia, como Ele é, nós só veremos e seremos semelhante a Ele. Glorifique e adore